Não tem nada mais satisfatório do que ver a justiça sendo feita. É ainda melhor quando ocorre naturalmente, realizada de acordo com os desejos do universo. O karma está presente na vida humana desde sempre, mas recentemente, com a popularização das novas tecnologias, está sendo possível capturar algumas dessas ocasiões em vídeo, para fazer jus à importância e à relevância do karma em nossa sociedade, para que coisas sigam o caminho que devem seguir. Separamos aqui os melhores momentos em que o karma deu uma boa lição em pessoas ruins. Graças à internet, a gente pode experimentar a satisfação de ver algumas pessoas receberem a justiça que merecem em alguns vídeos incríveis. Nesse aqui, por exemplo, uma mulher claramente pensa que sua conversa com um amigo é mais importante do que permitir que o trem saia da estação no horário. Quando o transporte público atrasa, todo mundo fica bravo, ainda mais se é por culpa de alguém egoísta. Bom, alguém no trem resolveu a situação com um simples chute, para o prazer dos outros passageiros. Vamos voltar um pouco no tempo. Esse conto lendário tem sido passado de geração em geração desde o final do século XIX, quando o texano Henry Ziegler partiu o coração de sua noiva cancelando o noivado. Ela ficou tão perturbada que cometeu suicídio. Seu irmão, dominado pela fúria da vingança, foi para as terras de Henry e atirou nele, dando o segundo tiro nele mesmo. Mal sabia ele que a primeira bala passou de raspão na cabeça de Henry. Ele sobreviveu a essa situação e 20 anos se passaram. Um dia, Henry estava fazendo alguns trabalhos de paisagismo em sua propriedade, removendo várias árvores no processo, mas uma delas estava sendo difícil de arrancar. Então, ele resolveu explodi-la com um pouco de dinamite, o que era algo comum na época. Henry detonou a dinamite e morreu na hora. Não pela explosão em si, mas porque a mesma bala que não atingiu ele por 1 milímetro 2 décadas antes estava bem ali. Na explosão, a bala foi lançada de volta e atingiu o homem. Parece que a vingança é mesmo um prato que se come frio. Agora você vai aprender por que nunca deve virar as costas para um cowboy. Esse ladrão armado parece ser novo nesse trabalho, já que ele não usa nenhum tipo de máscara, e acha que seu moletom e boné vão passar despercebidos. Ele ameaça a moça do caixa e o cliente de bigode com a arma, e as coisas parecem estar indo até que bem para ele. Mas pelo jeito que esse cara tira os óculos, já dá para perceber que ele estava pronto para a ação. Tudo muda quando uma cliente aleatória se aproxima do caixa com suas compras. O ladrão se assusta e comete um erro grave. Mal sabe ele que o cowboy estava só esperando que ele cometesse um deslize. Assim que o ladrão se vira, o cowboy vai para cima. Este incrível ato de coragem e calma provou ser um exemplo de como a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa, pode salvar uma outra. Depois de lutar um pouco, o ladrão acaba sendo parado com um golpe certeiro na garganta. Veja de novo. Será que o karma é feminista? Pensando na história como um todo, a gente tende a pensar que não. No entanto, essa história de 1887 levanta esse ponto. Na intenção de tirar um sarro do sexo feminino, alguns colegas que estavam insatisfeitos com o sucesso das ativistas pelos direitos das mulheres em sua cidade do Kansas, decidiram agir. Esse grupo de cerca de 20 homens apresentou seu candidato às eleições para prefeito, uma mulher chamada Susanna Salter, mas as suas gargalhadas logo se transformaram em espanto. Os homens tinham certeza de que ninguém jamais votaria em uma mulher para prefeito, mas Susanna, que estivera envolvida com a pressão para permitir o envolvimento feminino na política, conquistou 60% dos votos. Ela se tornou a primeira prefeita mulher nos Estados Unidos, e o que poderia ser descrito como a manifestação viva de um dedo do meio por machismo. Não tem nada que dá mais raiva do que um motorista imprudente que sente que tem o direito de quebrar as regras quando quiser, principalmente quando colocam outras pessoas em perigo em meio ao processo. Ainda bem que às vezes podemos contar com o karma para nos proteger. Por que estamos falando isso? Esse idiota aqui acha que respeitar as faixas não é para ele e decide acelerar na área de estacionamento, mostrando o dedo do meio enquanto faz a loucura. Avançamos um pouco e vemos ele em meio a um monte de luzes. Um cinegrafista tem o grande prazer de ver luzes vermelhas e azuis aparecerem no reflexo do carro da frente. Como todos nós faríamos, o cinegrafista ri ao passar pelo motorista imprudente, que agora tem um carro de polícia atrás dele e vai ter que explicar o inexplicável. Bem feito. Karma à vontade. Nesse caso incrível de karma instantâneo, vemos o proprietário de um carro puxar para a pista da esquerda que parece estar livre para evitar o tráfego carregado. Infelizmente, outro veículo está acima do limite de velocidade, rápido demais para ser notado pelo outro carro. O carro em alta velocidade atrás tem que frear, e não gosta nada disso, tanto que ele para na frente do outro e sai do carro, pronto para xingar muito. Mas no momento em que ele sai, ele percebe o seu erro. Um policial viu tudo e parou logo atrás.
Apesar de uma tentativa hilária de apontar a culpa para o outro motorista para tentar justificar sua imprudência e ameaça, ele acabou recebendo uma multa e se ferrando. Alguma vez você já saiu de uma entrevista de emprego com a sensação de que as coisas foram horríveis? Não importa o quão ruim tenha sido, esse cara que vamos mostrar se ferrou muito por causa do karma. Quando o recrutador de candidatos Matt Buckland recebeu um empurrão e foi xingado no caminho para o trabalho, ele ignorou de boa e continuou com seu dia. Ele certamente não esperava que assim que chegasse a seu escritório, se sentasse para entrevistar um novo possível funcionário, ele encontrasse o mesmo idiota que empurrou ele sorrindo educadamente em frente a ele. Nem preciso dizer que esse cara não conseguiu emprego. Entretanto, ele recebeu o que precisava receber do karma. E você, já causou alguma primeira impressão tão ruim assim? Conta pra gente nos comentários. Quem sabe você não aparece no próximo vídeo. Os esportes podem deixar a gente bem competitivo às vezes, mas isso não justifica uma trapaça. Definitivamente não justifica empurrar outro ciclista para fora da bicicleta durante uma corrida. O karma dessa vez é duplo, já que o ciclista agressor inicialmente cai de sua bicicleta antes mesmo de que um grupo de pessoas indignadas começam a intervir. Aí não preciso dizer mais nada. Olha que patético ele tentando se proteger e tomando um belo de um banho de karma mais do que merecido. Nem todo mundo consegue ficar de boa com a impunidade de um furto ou roubo, e não deveriam, já que as leis deveriam servir para cuidar disso. Mas às vezes, o calor da hora oferece uma oportunidade difícil de resistir. Esse vídeo fora de um restaurante em Los Angeles mostra uma tentativa de roubo que deu errado. Quando o ladrão entra à força no carro de sua vítima, roubando e fugindo, ele nunca iria imaginar que esse cara iria buscar justiça com as próprias mãos. Antes que o ladrão soubesse o que iria acontecer, o homem rapidamente vira o carro e acelera em direção ao ladrão. O ladrão tenta sacar sua arma em defesa, mas é muito tarde, e ele é lançado no ar. Mas isso não é tudo. Quando o carro colide com o ladrão, sua arma dispara e ele dá um tiro na própria perna. Ele não vai conseguir fugir tão cedo, pois acabou indo parar na UTI. Quando ele finalmente tiver alta do hospital, com certeza vai direto para a cadeia, já que está tudo gravado em câmera. O karma também protege os animais injustiçados? Parece que sim, depois que este caso inacreditável de karma instantâneo aconteceu em 2015. Quando um texano avistou um intruso em sua propriedade, ele rapidamente agarrou seu revólver .38. Ele achou que o único jeito de espantar um tatu seria atirando nele. Ele mirou, disparou 3 vezes e foi atingido na cabeça por sua própria bala, depois que ela ricocheteou na carapaça do bicho. Felizmente para o homem, a bala atingiu sua mandíbula, e embora os ferimentos tenham sido leves, duvido que ele pense em atirar em outro animal à toa tão cedo. Não é por nada, mas o karma no Texas funciona de verdade. A história de François Olonais é engraçada. Ele foi um pirata do Caribe durante os anos 1600. Ele tinha um péssimo hábito de torturar os habitantes locais nas cidades costeiras, que ele e sua tripulação saqueavam, tendo um prazer especial em cortar pedaços de carne de suas vítimas infelizes, até que eles sucumbissem aos ferimentos horríveis. O karma finalmente teve um encontro com ele, quando naufragou e foi capturado por navios perto do Panamá. Esses navios deram ao pirata o tratamento que se espera para hóspedes indesejáveis. Rasgaram ele em pedaços, vivo, jogando seu corpo, membro após membro, em uma fogueira. Agora, para o caso infame de Maximilien Robespierre. Você já deve estar ciente de que, durante a Revolução Francesa, a guilhotina recém-inventada estava todo o tempo funcionando a serviço da corte. Isso se deve, em grande parte, à forte defesa da execução por parte de indivíduos proeminentes durante e após a Revolução, para o qual apenas a guilhotina poderia atender às demandas. Uma pessoa em particular, Monsieur Robespierre, gostava de enviar os seus oponentes políticos para lá durante o Reino do Terror, mas a sua obsessão com a guilhotina logo se voltou contra ele, e seu próprio pescoço acabou rolando quando as marés caóticas da Revolução se voltaram contra ele. O mesmo tipo de justiça poética afiada e brilhante também caiu sobre o pescoço de muitos de seus aliados. É muito fácil se deixar levar pela selvageria dos esportes competitivos, mas isso não é desculpa para ser um idiota com seus oponentes. Afinal, seja da sua equipe ou não, eles estão lá para competir. Em um jogo, Steve Sullivan do Chicago Blackhawks levou uma dolorosa tacada de hóquei no rosto, mas esse torcedor de hóquei não pareceu se importar muito com o respeito mútuo enquanto zombava de Sullivan, do outro lado da arquibancada. Steve parece indiferente. Talvez ele soubesse que Karma estava prestes a distribuir alguma doce vingança para ele. Não demorou muito para um disco voar pelo ar, por cima da arquibancada e ir direto para o rosto de quem? De quem? Sim, do idiota que zoou Steve. E melhor ainda, Sullivan ainda marcou 2 gols no jogo para o Blackhawks. Não tem como ser mais justo que isso.
E aí, você também tem suas próprias histórias de karma para contar pra gente? Te espero nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!